Oi, pessoal, vamos lá? Bom dia, então, vamos trabalhar. Bom dia, não sei, né? De repente você está assistindo de tarde, né? Mas, enfim, a gente vai trabalhar hoje com a constante em termos de concentração. Olhe para mim. Importante você me acompanhar integralmente nessa aula. Então, para o vídeo, vai lavar o rosto, fica atento, porque essa aula aqui a gente vai definir, vai deduzir a fórmula para constante de equilíbrio, para a primeira constante, e depois a gente só vai aplicar essa fórmula nas demais. Então, você tem que entender por que ela é assim nesta aula. Tudo bem? Então, veja só, pessoal. Constante de equilíbrio em termos de concentração. Concentração molar, mol por litro, quantidade de matéria por volume. Bom, a primeira constante de equilíbrio, pessoal, a gente representa por Kc. Por que C? Porque é concentração. Certo até aqui? Bom, então agora olhe para mim aqui. Tem uma reação genérica, Azinho A, Bzinho B, Czinho C, Dzinho D, em que A, B, reagentes da reação direta, CD, produtos da reação direta. Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes, correto? O que eu quero acertar com vocês? Normalmente a gente fala em reagente-produto. Não existe um reagente, um produto determinado, pessoal, num sistema em equilíbrio. Por quê? Porque a reação é reversível. Então, o que é reagente de uma reação, por exemplo, A e B, reagente da reação direta, é produto da reação inversa, certo? Mas, para facilitar, e você vai encontrar, inclusive, em alguns livros, a gente falar reagente e produto está considerando as substâncias da reação direta e da reação inversa. Mas não pode perder de vista, então, que não existe um reagente e produto no equilíbrio, porque tem reação acontecendo nos dois sentidos, correto? Muito bem. Então, lá, olhe para a reação direta. AB formando CD. Então, olhe lá, pessoal. Reação direta. Olhe lá. Lembra no teu caderno, veja lá nas suas anotações, a lei de Gutenberg-Wade, lá de cinética química, lá do finalzinho do segundo bimestre. Lembra? Que a velocidade da reação depende do quê? Da constante da velocidade e da concentração de quem? Dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes, certo? É isso que eu vou usar aqui, pessoal. Então, o link tá lá, na lei de Gutenberg-Wade. Então, não lembrou? Volta lá, dá uma olhadinha na lei da ação das massas. Tudo bem? Tá lá em concentração, fatores que alteram a velocidade da reação em concentração, beleza? Muito bem, então vamos lá, pessoal. Vou montar a lei da velocidade da reação direta. Depende da constante e de quê? Das concentrações. De quem? Dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes. Então, concentração de A elevado a Azinho, tá acompanhando? Vezes concentração de B elevado a Bzinho. Então, velocidade da reação depende da constante da velocidade. Lembra que a constante está associada à temperatura da reação. Concentração dos reagentes, produto da concentração dos reagentes, elevado aos seus respectivos coeficientes. Beleza? Então, aqui está a velocidade da reação direta. Sossegadinho? Bom, vamos pensar agora na reação inversa. Então, reação inversa, quem que passa a ser os reagentes dessa reação, pessoal? CI D. Então, lá, velocidade da reação inversa vai ser igual constante da velocidade, concentração de C elevado ao coeficiente Czinho, vezes concentração de D elevado a Dzinho. Tá aqui a velocidade da reação inversa. Me acompanhou? Tá. Lembra que a gente viu na aula passada? Quando que o sistema entra em equilíbrio? Quando as concentrações dos participantes se mantêm constantes, correto? Mas para elas se manterem constantes, as velocidades têm que ser o quê? Iguais. Então, no teu sistema em equilíbrio, a velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Até aqui, beleza? Então, agora vamos juntar isso aqui, pessoal. Velocidade da reação direta é isso aqui, não é? Velocidade da reação inversa é isso aqui. Vamos igualar.
Então, acompanha comigo. Olha lá. K, Azinho A, Bzinho B. Então, a constante da reação direta, vou colocar aqui, ó, só para você me acompanhar. Constante da direta. Tudo bem? Vezes a concentração de A elevado a Azinho, concentração de B elevado a Bzinho. Vai ter que ser igual à velocidade inversa. O que é a velocidade inversa? Vou colocar aqui, ó, KI, beleza? Constante da reação inversa, concentração de C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho. Até aqui, tá claro? Olhe, veja se tá claro. Então, lá igualei as duas velocidades. Tudo bem? As duas velocidades. Bom, o que agora eu vou fazer, pessoal? Eu vou jogar as constantes para um lado e as concentrações para outro, certo? Então, lá, vai ficar. Então, lá, vou igualar. Vou jogar as constantes para um lado e as concentrações para outro. Vou ter aqui, cadê? Constante da reação direta. E o KI que está multiplicando passa dividindo. Constante da reação inversa. Beleza? Aqui eu tenho concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho. Certo? A e B estão multiplicando, vão passar para o outro lado, dividindo. Concentração de A elevado a Azinho, concentração de B elevado a Bzinho. Até aqui tá tudo bem? Tá, então agora olhe para mim. Lá da matemática, pessoal, se eu pego um valor que é constante e divido por outro valor que também é constante, a divisão entre duas constantes vai me dar uma terceira constante. Essa terceira constante, pessoal, eu vou chamar de KC. Então, de novo, a divisão de uma constante por outra constante, valor igual dividido por outro valor que é sempre o mesmo, não igual, valor sempre o mesmo, por outro valor que é exatamente sempre o mesmo, você vai ter uma terceira constante, que como está em termos de concentração, recebe o nome de KC. Constante de equilíbrio em termos de concentração. Do que é que depende esse KC, pessoal? Olha lá. Da concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho, sobre concentração de A elevado a Azinho, vezes concentração de B elevado a Bzinho. Aqui está a minha primeira fórmula, pessoal. Minha constante de equilíbrio em termos de concentração. Você vai encontrar em alguns livros, ele diz assim, tá escrito assim, constante de equilíbrio em termos de concentração é concentração do produto sobre reagente. Volto a dizer, não existe produto e reagente num sistema em equilíbrio, porque o sistema é reversível, certo? No entanto, quando ele fala produto e reagente, ele está levando em consideração a reação direta, só como parâmetro, certo? Então, a gente também vai acabar usando isso. Quando a gente for montar as fórmulas das constantes, a gente vai dizer produto sobre reagente. Mas é porque a gente está levando, considerando como parâmetro a reação direta para ficar mais fácil para a gente montar a equação, certo? Tá claro isso? Muito bem. Essa constante aqui, pessoal, o cuidado que você tem que ter é assim. Lembra lá na lei da velocidade? Ah, não entra estado sólido, não entra reagente em excesso. Lembram disso? Aqui é da mesma forma. Por quê? Porque como depende da lei da velocidade, se não entra na lei da velocidade, não entra na constante. Beleza? Bom, vamos analisar agora o que significa essa constante. Interpretação, então, do KC. Se você tiver, acompanha comigo, pessoal, matemática isso, na verdade. Se você tiver um KC que tem um valor menor do que 1, matemática, olhe para a tua fórmula. Se o teu KC
dá um valor menor do que 1, significa que o número maior está no reagente ou está no produto? Por exemplo, teu KC. Olha lá, 2 sobre 4, KC 4 sobre 2. Se você dividir 2 por 4, você vai ficar com 0,5, certo? Deu um valor menor do que 1. Se você dividir 4 por 2, vai te dar 2, que é um valor maior do que 1, certo? Então, vamos analisar. Se o teu KC vai dar um valor menor do que 1, significa que o numerador é maior ou o denominador? Maior é o denominador. Então, vamos lá. Maior é o denominador. Olha agora, pessoal. Se o teu denominador é maior, eu tenho mais reagente ou mais produto? Se o denominador é maior, eu tenho mais reagente. Olha aqui. KC, só para a gente usar aquela regrinha com parâmetro. Produto sobre reagente. Sim? Tá acompanhando? Então, de novo. Teu valor deu menor do que 1. Se ele deu menor do que 1, significa que o denominador é maior. Certo? Se o denominador é maior, significa que eu tenho mais reagente do que produto. Correto? Agora analise com calma, pessoal. Se eu tenho mais reagente do que produto, olha lá. Reagente, produto. Reação direta, reação inversa. Se eu tenho bastante substância formada aqui, qual reação está prevalecendo? A direta ou a inversa? Se está formando um monte de reagente. A reação inversa. Então, a reação está prevalecendo no sentido inverso. Certo? Tudo bem? Então, essa é a análise KC. Quando a gente olha o teu valor de KC, a gente sabe qual reação está prevalecendo para atingir o equilíbrio. Beleza? Bom, se o teu KC for exatamente igual a 1, eu tenho quantidades de reagentes e produtos iguais. Porque se deu o valor 1, significa que o numerador e o denominador têm o mesmo valor. Beleza? Bom, se o teu KC for maior do que 1, olha lá. Se o KC for maior que 1, venha. Se o teu KC for maior do que 1, significa que o numerador é maior. Tá, beleza? Se o meu numerador é maior, significa que eu tenho mais produto. Então, lá eu tenho mais produto do que reagente. O que é maior, então? O meu numerador. Sossegadinho? Isso significa que se eu tenho mais produto do que reagente, qual reação está acontecendo mais? A direta ou a inversa? Se eu tenho mais produto, a reação direta está acontecendo mais. Então, a reação está prevalecendo a reação direta. Tudo bem? Enxergou? Pessoal, então o que eu fiz? Eu juntei lá análise matemática para a gente poder verificar qual reação está prevalecendo quando você atinge o equilíbrio. Tranquilo? Revisa, se tiver dúvida nessa parte, eu sei que ela é um pouquinho mais trabalhosa. Assista de novo. Se você tiver dúvida, vai lá na plataforma e me pergunta, porque tem questão que envolve a interpretação de KC, certo? Bom, para a gente finalizar essa aula, olhe para cá. Eu quero escrever as expressões de KC para os seguintes sistemas. Então, escrever a expressão é você só montar a equação. Mais para frente, terceira aula, não, aula que vem, a gente vai começar a substituir os valores. Tudo bem? Terceira aula aqui. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? Quero montar, então, minha expressão de KC. Olhe que mamão. KC é o quê? Produto sobre reagente. Então, levando em consideração a reação direta. Então, reação direta, produto sobre reagente. Tudo bem? Então, lá, vai ser a concentração de NH3 elevado ao quadrado. Tudo bem? Ao seu respectivo coeficiente. Sobre concentração de N2 elevado à primeira, que não aparece, vezes a concentração de H2 elevado ao cubo.
Tá aí minha expressão de Kc. Lá, elevado ao respectivo coeficiente. Então, lá, produto sobre reagente, produto sobre reagente. Tudo bem? Levando em consideração a reação direta. E volto a dizer, vou bater nessa tecla 500 vezes. Não existe reagente produto. A gente só usa a reação direta como parâmetro. Tudo bem? Bom, olha agora para debaixo, pessoal. Carbono sólido mais oxigênio gasoso formando CO2 gasoso. Como é que você monta a expressão de Kc em termos de concentração? Mol por litro. Produto sobre reagente. Então, lá, CO2 elevado ao respectivo coeficiente. Equação está balanceada, coeficiente 1 que não aparece. Sobre C elevado à primeira vezes O elevado à primeira. Até aqui tá tudo bem? Detalhe, pessoal, quem olhou o detalhe, quem observou, o que está errado ali? Não é errado, na verdade, quero fazer o ajuste com você. Por isso deixei. O que você tem? Substância sólida não participa da expressão da velocidade. Por isso eu coloquei aqui, pessoal, para você poder cortar. Para você lembrar disso. Então, reagente em excesso, substância sólida não participa da expressão da velocidade. Sendo assim, a tua constante Kc vai depender apenas da concentração do CO2 e da concentração do O2. Me acompanhou? Dúvida até aqui, pessoal? Muito bem, então. Volte e assista novamente tanto a primeira quanto a segunda aula, porque essas duas aulas são super importantes daqui para frente. Beleza? Nos encontramos então na próxima. Um abraço.